Terceira parte, então, vamos falar então sobre as ferramentas da qualidade. Aqui nós temos 7 ferramentas que são chamadas 7 ferramentas básicas da qualidade. Folha de verificação ou checklist, diagrama de dispersão, tendo aí uma tendência positiva ou negativa, um fluxograma de processos, que é uma sequência óbvia dos processos de fabricação, uma carta de controle que leva-se em consideração a variação permitida dentro de um processo de fabricação, o histograma, que são valores levantados, colocados em forma de barras, que eles podem vir da folha de verificação, por exemplo, o diagrama de Pareto, que coloca em forma decrescente os valores obtidos nesse histograma, e o diagrama de Ishikawa, conhecido como espinha de peixe, diagrama 6M, diagrama de causa e efeito, todos eles têm nomes diferentes com a mesma finalidade. Então vamos começar com o histograma, que é uma ferramenta gráfica que nos auxilia na verificação da frequência de dados. Então, quantas vezes ocorre algum determinado evento dentro de um espaço de tempo. Uma frequência de dados que tem por objetivo identificar como determinada amostra está distribuída. Também conhecido como gráfico de distribuição de frequências, o histograma é representado por um gráfico de barras e a sua visualização auxilia na análise dos casos, como quantidade de produtos não conforme, dispersão das medidas de um determinado produto. Além disso, eu consigo analisar variáveis quantitativas que necessitam de algum tipo de medição. Quando eu estou medindo, por exemplo, o peso, medindo a largura, o comprimento, a temperatura, o volume, o tempo, com isso eu consigo colocar estas medidas em um histograma. Aqui, por exemplo, eu estou medindo, vamos utilizar um exemplo prático de histograma, que é um exemplo da satisfação do cliente. Imagina que você fez uma pesquisa onde perguntou se o cliente está satisfeito com o atendimento da empresa. Para isso foi utilizada uma escala de 1 a 5. Então, quanto mais satisfeito, 5, quanto menos satisfeito, 1. Valores menores para menor satisfação, valores maiores para maior satisfação. Ao longo de um mês, foram coletadas 50 respostas. Então, se você somar aqui, isso tudo vai dar 50, que apareceram em frequências totalmente diferentes. A tabela mostra as notas registradas durante um mês. Então, aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 50. E aqui, como que estas 50 notas foram repetidas. Então, a nota 1, 1, foi repetido 3 vezes. A nota 2 foi repetida 6 vezes. A nota 3 foi repetida 18 vezes. A nota 4, 14 vezes. A nota 5, 9 vezes. Com isso, eu consigo fazer uma frequência do que eu estou medindo da nota em relação a quantas vezes ela apareceu. Então, aqui, a satisfação do cliente, nós obtivemos mais notas 3 do que todas as outras aqui. Agora, eu posso passar de um histograma para um diagrama chamado diagrama de Pareto, que é uma ferramenta gráfica, assim como o histograma, que auxilia na identificação da causa, consequência e efeito. Esse diagrama é chamado de diagrama 80-20, justamente porque 80% das consequências ou dos efeitos são decorrentes de 20% das causas. Então, se eu atacar em 20% das causas, eu elimino 80% dos problemas. Se eu tomar ações para eliminar 20% das causas, obviamente as causas antecedem os efeitos, eu elimino
80% dos efeitos. Então, por isso que ele é chamado de diagrama 80-20. A relação 80-20 é ótima para identificar problemas, verificar as principais causas e averiguar se os esforços não estão sendo aplicados na direção correta. Resumindo tudo isso e falando de uma linguagem mais simples, o diagrama de Pareto, que é esse diagrama com a relação 80-20, serve para que a gente possa priorizar as nossas ações. Então, um exemplo prático aqui, ó. A empresa, 10º período FACIC Serviços Especializados, qualquer semelhança é mera coincidência, identificou que o número de clientes insatisfeitos, ou seja, clientes insatisfeitos é um efeito, os clientes insatisfeitos com o serviço prestado aumentou drasticamente. Para isso, por exemplo, se aumentou o número de peças com defeito, peças quebradas, eu posso utilizar esse diagrama de Pareto aqui. Para isso, a empresa elaborou uma pesquisa questionando os clientes sobre os motivos ou a causa dessa insatisfação aqui, ó. Aí foi tabulado os dados. Os clientes responderam então que eles estão insatisfeitos porque não atenderam o prazo, por causa do preço, que o serviço não atendeu as necessidades, o atendimento pós-venda e o atendimento não cordial. Então nós temos aqui 70% dos clientes responderam isso. 10% dos clientes responderam preço, 10% dos clientes responderam serviço, 5% atendimento pós-venda e 5% ao atendimento não cordial. Então aqui eu tenho uma frequência acumulada. 70 mais 10, 80, 80 mais 10, 90, 90 mais 5, 95, 95 mais 5, 100. Beleza? Isso aqui é a frequência acumulada, que a somatória delas tem que ser sempre igual a 100%. Aqui eu consigo ver que não atendimento ao prazo foi a campeã de reclamação. O preço, o serviço, o atendimento pós-venda e o atendimento não cordial tiveram porcentagens bem menores. Então, o gráfico de Pareto, ele mostra um gráfico de barras de forma decrescente, do maior para o menor. Para que isso? Para que a gente possa priorizar qual é o nosso principal foco. O nosso principal foco aqui, então, é o prazo e não o preço. Por exemplo, se eu não soubesse disso, eu poderia mexer no preço, poderia melhorar a cordialidade do atendimento e mesmo assim eu teria clientes insatisfeitos, porque eu não fiz nada em relação ao prazo. Isso significa que eu vou priorizar as minhas ações para melhorar o prazo e não o preço e não o pós-venda e não o atendimento cordial, porque não é isso que os clientes estão reclamando com maior incidência. A maior incidência é a reclamação em relação ao prazo. Então, todas as ações que eu irei priorizar estão diretamente relacionadas com o prazo, porque o gráfico de Pareto está indicando isso. Depois do gráfico de Pareto, nós podemos fazer um brainstorming, que é uma técnica utilizada para propor soluções com um objetivo específico, que é determinar a causa de um único problema. Então, por exemplo, eu posso sair daqui, ó, não atendimento ao prazo. Eu posso fazer um brainstorming e tentar descobrir o porquê que eu não atingi o prazo. E vou fazer isso com a contribuição de vários colegas, com a contribuição de várias pessoas, que quanto mais pessoas, melhor, e quanto mais diversas forem essas pessoas, ou seja, elas vindo de áreas diferentes, traz com elas visões diferentes para o mesmo problema, para que a análise e identificação da possível causa seja melhor elaborada, seja melhor tratado, porque várias pessoas pensando diferentes podem chegar em uma causa raiz que não se obteria se nós tivéssemos pessoas, ou uma pessoa só, ou várias pessoas dentro da mesma área.
a visão estaria um pouco comprometida. Então, dentro do brainstorm, seria ideal, é ideal que se tenha pessoas da produção, da qualidade, da ferramentaria, da manutenção, da área de vendas, do estoque e de várias outras áreas que estão diretamente ligadas com o problema. Então aqui eu tenho as etapas e os métodos de acordo com cada um dos autores e eu vou colocar as ideias e os detalhes dentro de uma reunião que eu vou utilizar para tentar descobrir a causa raiz dos efeitos que são os problemas. O diagrama de Chicago é uma espinha de peixe que a gente vai colocar aqui, que vai tentar, através de determinadas espinhas, separar e classificar quais as categorias se encaixam melhor nas principais causas. Essas principais causas aqui podem vir de um brainstorm, por exemplo. Então, depois de um brainstorm, muitos colaboradores vão falar um monte de coisa. Isso significa que esse monte de ideias serão classificados e colocados cada um aqui nas suas respectivas espinhas. É chamado de diagrama de causa e efeito porque aqui nós temos o efeito, que é exatamente o problema, e daqui para cá as possíveis causas. Aí nós temos também um fluxograma de processos que serve, e ele é útil, tem a finalidade de desenhar o processo e indicar o início e o fim da atividade para que se possa entender melhor um processo, as atividades referentes a um processo, os pontos de decisão, os documentos necessários, o fluxo das informações dos operadores, o fluxo dos materiais e por aí vai. Identifica os gargalos e identificam então oportunidades de melhoria para se evitar e reduzir os desperdícios de retrabalhos. Aqui nós temos um fluxograma que mostra basicamente aí tomadas de decisão a partir de algumas perguntas que são respondidas sim ou não, levam-nos a caminhos diferentes. Aí nós temos o diagrama de dispersão, que é uma ferramenta utilizada para identificar a correlação entre variáveis. O diagrama de dispersão também é conhecido como gráfico de dispersão ou gráfico de correlação, e ele identifica então variáveis dentro de variáveis independentes ou dentro de variáveis dependentes. Variáveis independentes significam que são causas de uma consequência, e as variáveis dependentes é o efeito ou a consequência. A variável independente, então, é a causa, e a variável dependente é a consequência disso. Então, nós temos uma correlação positiva, uma correlação negativa ou uma correlação nula. Correlação positiva, quando nós temos aí uma reta subindo. Uma correlação negativa, uma reta descendo, uma correlação nula. Basicamente, nula é uma reta nem subindo nem descendo. E aí nós conseguimos classificar essa correlação dentro das correlações positiva, negativa e nula. Então aqui nós temos um exemplo do diagrama de dispersão, por exemplo, que mostra aqui para a gente como que os dados e pontos se organizam, tempo de espera e satisfação do cliente. Então mostra pra gente que aqui ó, é uma tendência negativa ou uma correlação negativa. Por que negativa? Se você traçar uma reta aqui, ó, você vai verificar a tendência em diminuir aqui. Conforme diminui aqui, aumenta aqui. Então ele está diminuindo. Eu vou fazer um intervalinho, está chegando a 15 minutos. E vou finalizar no próximo vídeo então.